Vamos ler a palavra no livro de Salmos 16. Versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Amém? Oremos. Senhor amado, nós te suplicamos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, fala aos nossos corações, ensina-nos a ser melhores cristãos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos vencer a nossa jornada terrena. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que não puderam chegar. O Senhor sabe a necessidade deles. E aqueles que estão pela internet, que o Senhor dê a sua bênção para eles também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Muito bem. O profeta desta era tem uma mensagem cujo o título é Em Sua Presença. Nós vamos meditar um pouquinho sobre essa presença de Deus em nossas vidas. Observamos que no parágrafo 15 dessa mensagem, ele disse que quando o primeiro homem, logo que ele havia pecado, o Adão, feito algo errado, e quando ele entrou na presença de Deus, ele não pôde permanecer na presença de Deus, por causa do pecado. Ele correu e se escondeu de Deus e tentou se cobrir com folhas, porque ele sabia que estava em pé na presença de Jeová, o Criador. Essa foi a reação do primeiro homem depois que havia pecado. Agora, existe uma curiosidade, às vezes, nas mentes. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Salmo 139 mostra claramente isso para nós. Quer dizer, Davi chegou a mostrar para o Senhor que o Senhor conhecia ele antes de ser gerado. Antes de ele estar nas entranhas da mãe, Deus conhecia ele. E Davi disse que se fugisse para os montes, ali Deus estaria. Se ele escondesse no fundo do mar, Deus também estaria. Então não tinha lugar. Vocês lendo o Salmo ali, o Salmo 139, vocês verão que a onipresença de Deus, por causa da onisciência, não tinha como se esconder de Deus. Davi não tinha como se esconder de Deus. Quer dizer, parece que a Bíblia contradiz. Porque aqui Adão escondeu de Deus. E Deus procurou Adão.
E a gente vê na Bíblia que Deus procurou e perguntou: Adão, onde você está? Como é que fica agora? É uma coisa para as pessoas que são duvidosas ficarem mais duvidosos, e as pessoas que são crentes ficarem mais crentes, porque é uma interrogação que, se não tiver a resposta exata, vai sair tudo aqui incrédulo, né? Porque é a Bíblia contradizendo a si mesmo. Ele saiu procurando Adão. Certo que ele não viu Adão. Adão escondeu. Se ele é onisciente, como é que Adão escondeu dele? Davi diz que aonde ele estivesse, Deus estaria. Se ele estivesse no alto, Deus ali estaria. Se ele estivesse na profundeza, Deus ali estaria. Qual é a diferença para a vossa mente entre Davi e Adão? É aí que traz a solução do problema. Porque você nota que Davi expressou aqui que sempre punha Deus na sua presença. Então, Davi estava sempre com Deus presente dele. Não tinha onde Deus esconder dele, ou onde ele esconder de Deus. Não tinha como Deus não conhecer ele, não saber onde ele estaria, porque ele sempre punha Deus na sua presença. E Adão se escondeu de Deus. E o que fez Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus estar ausente de Adão foi o pecado. Porque o pecado, a palavra pecado quer dizer separado. Isso mostra que Adão se separou de Deus quando ele cometeu o pecado, quando ele errou. Nós temos para nós uma meditação que qualquer um de nós julgamos a nós mesmos, se realmente Deus está na nossa presença ou se realmente nós estamos escondidos dele. Porque a Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor, está sobre o justo. Então, sobre os ímpios não está. Dá para entender devagar? Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então, sobre os que é injusto não está. Então, carece nós mesmos a julgar a nós mesmos pela palavra. Como está o nosso estado diante de Deus? Estamos com Ele em nossa presença ou estamos escondidos dele e Ele não nos pode ver? É uma interrogação para nossas consciências. Todos nós. Porque não é porque nós somos igrejeiros que nós podemos dizer: não, Deus está na minha presença, ou eu estou na presença de Deus. Vai depender da sua ação, seus atos, como você está diante daquilo que você ouve, que você crê, que você pratica, que você age. Porque Adão era crente, Davi também era crente.
Um estava num estado e outro estava em outro estado. Não o estado de São Paulo, o estado da Bahia, estado pessoal, estado de vida espiritual e natural. Quando nós caímos em pecado, naturalmente nós manifestamos o nosso estado humano. Então nós separamos o nosso estado divino de Deus, porque nós carregamos os dois estados. Então, ele não podia chegar na presença de Deus. Não havia como ele fazer isso. Se arraigado dentro dos corações das pessoas hoje estiver o pecado, também fica ausente de Deus. Porque Deus, a divindade não é como nós pensamos, não é vindo através das nossas mentes, é vindo através da nossa fé, da nossa alma. A fé é um sentido da alma, ela não é um sentido da mente. Às vezes com as nossas mentes, até nós nos consideramos incapazes. Se você for olhar o seu lado natural, o seu lado físico, pessoal, você, para sentir a grandeza de Deus, a grandeza da divindade, você se acha incapaz de chegar à presença de Deus. Mas quando você sente algo interno, interior, dentro do seu ser, algo que não tem explicações humanas que possa lhe satisfazer ou que possa lhe responder, você verá que a sua capacidade não vem de si próprio e nem de alguém, quer que seja maior ou melhor que você. A sua capacidade está simplesmente na sua fé. Se você crê que você é um filho de Deus, se dentro da sua alma consegue crer que você é um filho de Deus, não tem demônio do inferno que tira isso. A Bíblia diz isso lá no Salmo Provérbios 7, 23. Conforme a sua alma diz, isso é. Então você não pode dar satisfação a ninguém quer que seja. O Adão errou, ele fugiu da presença de Deus, mas Deus escondeu a vida dele, a vida eterna, não a vida humana. Escondeu em Cristo a vida eterna, a vida que nós só adquirimos ela se nós nascermos de novo. Essa vida que nós nascemos a primeiro nascimento, a vida humana. Essa vida é cheia de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos tropeços. Parece que tem hora que você dá muito pouco valor pela vida humana. Na realidade, o próprio Davi disse, no Salmo 62, parece, a misericórdia é maior que a vida. 63, quem lembra? Salmo. Então nós notamos que a misericórdia de Deus é a vida eterna, é aquela que nós perdemos. Por isso que nós estamos peregrinando aqui na terra, somos peregrinos.
somos estrangeiros, vivemos aqui por pouco tempo. A Bíblia nos dá 70 anos, e pela sua saúde você pode ultrapassar os 80, mas a maior parte disso é enfado, né? Mas nós estamos com um objetivo grande, forte, que não sai de nós, que entrou dentro do nosso ser, está dentro do nosso ser, está avançando dia a dia, que é a eternidade que trabalha dentro do nosso ser. Você talvez não tenha pressentido essa eternidade, mas se você notar alguma hora secreta, alguns momentos que nós podemos desligar das coisas do mundo, dos afazeres do mundo, nós podemos pressentir dentro do nosso terceiro homem, do nosso terceira natureza, não no nosso corpo, não no nosso espírito, mas na nossa alma. Há algo lá dentro que manifesta dentro de você e sabe que você é estrangeiro aqui. Abraão tinha tanta experiência nisso, tanta confiança nisso, que o transe que ele entrou levou a ele procurar o construtor dessa cidade que ele esperava, que é a que nós estamos esperando ainda, a Nova Jerusalém, que irá viver só pessoas eternas nela. Lá não haverá cemitérios, não haverá médicos. Os médicos vão perder as carteiras deles, né? Porque lá a folha da árvore da vida será o remédio, porque ela é a árvore da vida, e a árvore da vida eterna. Então nós estamos esperando por essa jornada, estamos caminhando nessa jornada. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, não é? É preciso um objetivo forte e corajoso. Precisa colocar Deus sempre em sua presença. No parágrafo 18 dessa mensagem em sua presença, o profeta disse: quando o povo escolhido de Deus, desde muito tempo, nos dias de Abraão, e de Abraão veio Isaque, e de Isaque veio Jacó, e de Jacó veio os patriarcas. Anos após anos, haviam se manifestado homens santos, grandes homens, um povo escolhido, uma raça escolhida, um povo santificado. Santificado, uma palavra que não foi traduzido para o português, e nós confundimos muitos com a nossa fé antiga, que santo era aquelas imagens que nós criamos, a ponto de nós não ter facilidade de ver santos mais na terra. Você vê que os homens não conseguem ver santos na terra. E
Agora, esses tempos agora foi canonizado uma pessoa que, pela Igreja Romana, eu esqueci o nome dele, do bispo, do papa, Frei Galvão. Foi canonizado. Canonizado quer dizer, ele passou a ser santo. Agora, depois de muitos anos, você pode pedir para ele e ele vai responder para você. Se você for católico, né? Nós pedimos para Jesus, que não morreu. Jesus não morreu. Nós não trabalhamos com espíritos de pessoas mortas. Nós trabalhamos com espíritos de pessoas vivas, que vive. Jesus vive. Ele vive e vive aqui em nós. Então nós acreditávamos que aqueles eram santos. Mas se eles tivessem traduzido essa palavra para nós, para o português, nós teríamos consciência de que santos são aquelas pessoas que são separadas do mundo, do sistema mundial, de religiões, de festas, de essas coisas que o mundo oferece. Jogo e tanta coisa, e revoluções, e pretexto, como é que chama isso? Não é pretexto, é outro nome. Protesto. Pois é. Será que os cristãos também vão fazer protesto? Houve um tempo que os cristãos, os crentes eram chamados de protestantes, porque eles protestavam contra a doutrina romana. Mas hoje 90% dos crentes são espírito romano, crê na Santíssima Trindade e tem o mesmo espírito de Roma. Então há uns 10% só que são chamados de Deus para se identificar com Cristo. Só uns 10%, olha lá se tiver 10%. Então nós ainda ficamos alegres por ainda ter esses 10%, que são chamados cristãos, que são ungidos pela palavra, creem na palavra de Deus, não creem em expressão humana, mas sim na palavra de Deus, cumprindo todos os mistérios. Então o santo é separado. Esse povo havia servido a Deus as suas vidas, e um dia Deus disse para o povo de Israel: ajunta aqui fora e eu falarei com eles. Porém, quando Deus desceu ao topo do Monte Sinai para falar com aquele povo, a montanha toda ficou em chama de fogo, e a fumaça estava se movendo através disso como uma fornalha. Quer dizer, por Deus na presença é uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa. Por que Adão se escondeu? Ele teve medo de Deus. Então, às vezes nós andamos de qualquer forma, vivemos de qualquer forma, agimos de qualquer forma, e oramos, dobramos os nossos joelhos e queremos que Deus esteja na nossa presença. Tudo bom, é uma boa intenção. Mas primeiro nós precisamos fazer uma limpeza na casa. Você já pensou você receber uma grande visita? Por exemplo, hoje a visita maior que tem aqui, parece que para o povo, né? É o governo, o presidente, parece.
Você já pensou se chamar o presidente, ou o governo, e a sua casa está tudo revirada, roupa por todo lado, o banheiro tudo sujo, as camas tudo desarrumadas, tudo reveria, cachorro para todo lado, e tudo sujo, não tomou banho, tudo danado. E a notícia chegar, ó, o presidente vai chegar aí. É uma decepção, né? Meu Deus do céu, que decepção. Você não tem nem jeito de receber esse presidente, né? Sabe nem onde é que bota o rosto, né? Põe para um lado, tá vendo, põe para o outro, tá vendo. Aí vocês fazem uma base da presença de Deus, é maior do que qualquer presidente da República. Não é de qualquer jeito que nós devemos estar para receber Ele, para pôr Ele na nossa presença. Temos que fazer um inventário dentro de nós. A hora que você ajoelha, primeiro você se purifica, se santifica, confessa suas falhas, seus erros, suas falhas que você fez, o que você falou. Lembra daquilo que você fez, que você falou para o outro, que você falou do outro. E primeiro vai pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia, Senhor, me purifica, me santifica, me separa dessas coisas. Só depois que você orou ali uma meia hora, mais ou menos, você vê que as orações, o povo não suporta a oração. A pessoa dobra o joelho 5 minutos e já não aguenta mais de dor no joelho. E abrição de boca e já levanta logo, graças a Deus, já orei. Olha, essa oração não passou do telhado. Olha lá se ela chegou no telhado, né? Porque às vezes a pessoa ora com tanta fraqueza, né? Mas depois que a pessoa se concentra, primeiro em saber o que Ele é, para depois saber o que Ele vai receber nele, então a coisa muda. Quando você observar o seu estado pessoal, humano, e observar a divindade que está chegando, ou que está próximo, que está na sua presença, aí então você começa a pedir para aqueles, porque primeiro nós começamos a pedir para nós. É outra falha. O inglês não trabalha assim. O inglês pede primeiro para os outros, depois que ele pede para ele. O inglês não fala eu e você. O inglês fala você e eu. É uma língua universal. Nosso profeta tem essa língua. Chega a dizer que nós vamos ter essa língua, né? Chega a dizer isso. É uma coisa estrondosa isso. Então nós primeiro ajoelhamos, nem confessamos a nossa culpa, nem mostramos o que somos, nem mostramos a nossa indignidade, e já pedimos primeiro para nós, primeiro para mim. É que nem o pedaço do bolo, né? 2 grandes, um grande e 2 pequenos. Chegou no primeiro, o primeiro pegou o grande. Os outros 2 ficou com os 2 pequenos. E lá fora ele foi discutir, vai ser falta de educação você fazer isso. Você pega primeiro o grande e deixa os pequenos. Nós falamos assim, mas vocês não iam pegar os pequenos, se fosse para vocês? Então o grande ia sobrar para mim mesmo. Então eu peguei o grande. Você sempre tem razão, né? Pessoa assim sempre tem razão, mas primeiro você tem que pedir para os outros. Primeiro você mostra a sua incapacidade. Depois você pede para os outros, para o seu inimigo, aquele que está fazendo você ficar aborrecido,
aquele que está te perseguindo, é para ele que você tem que orar primeiro. Como é difícil, né? Vencer essa barreira. Depois que você pediu para ele, bastante, né? Não é 2 minutos. Você sentiu que ele entrou dentro do seu coração. Você, para pedir para uma pessoa, primeiro você precisa pôr a pessoa dentro do seu coração. Agora, às vezes ele é sujo, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e é difícil você pôr ele um sujo dentro do coração, não é? Ele vai me sujar tudo. Mas Jesus não olhou para isso. Aquela prostituta era suja, era marginalizada da igreja, a Maria Madalena. E ela chegou nele e ele aceitou o sacrifício dela. Os outros todos começaram a criticá-lo. O dono da festa era incrédulo, passou a ser mais incrédulo ainda. Porque quem é crente passa a ser mais crente. Quem é incrédulo passa a ser mais incrédulo. Porque para isso foram predestinados também. Para não ver. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouçam. Então veja como Deus age. Aí quando você consegue pôr Ele dentro do seu coração, você começa a ter misericórdia dEle, compaixão daquela pessoa. Ter compaixão. Sentir as misérias, sentir as necessidades, sentir o estado, sentir o QI, o quanto ele não entende. Por isso ele fala aquilo. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa sobre divulgar o QI das pessoas. Eu, quando era novo, teimava demais. Então eu não reconhecia o QI baixo das pessoas. Eu queria ganhar e vencer. A pessoa não falava coisa com coisa. Porque quem não tem inteligência não fala coisa com coisa. Mas a gente queria ganhar. Uma vez eu aprendi com um juiz de direito. Ele falou assim para mim: você, para julgar uma pessoa, você tem que conhecer o QI dele. Quantas vezes ele te entende, se ele está te entendendo o que você está falando. Se você fala de um jeito e ele não entende, você vê se você expressa de outro jeito, para ele entender. Foi a maior lição que eu tive na minha vida até hoje sobre o QI, sobre entender as personagens. Porque são coisas difíceis você julgar a pessoa pelo que você vê. Porque Deus não julga nós pelo nosso exterior. Deus julga nós pelo nosso lado interior. Ele julga pela alma, pelo aquilo que você crê. Por isso que pecado não quer dizer beber, fumar, jogar, roubar. Isso são frutos do pecado. O pecado quer dizer não crer, ser separado de Deus. Então, quando você não crê, não tem remédio para você. Mas quando você crê, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Vai pedindo, tudo é possível, tudo é possível. Porque você crê. Por isso o profeta desta era tem aquele hino: somente crê. Tudo é possível, somente crê. Então vocês veem que Deus iria falar com Israel ali no monte.
Porém, quando Deus desceu, o topo do Monte Sinai, a montanha toda ficou em chama, e a fumaça estava se movendo através disso como uma fornalha, e a voz de Deus trovejou. Israel caiu sobre sua face. Eles não superaram, eles não suportaram. A fraqueza do homem não suporta a presença de Deus. Mas nós estamos vivendo uma era diferente, nós vamos chegar ali. E eles gritaram logo para Moisés, que não fale com nós Deus, mas fale Moisés. Eles preferiam que Moisés falasse, e não Deus, porque senão eles morreriam. Para que não morramos, o homem na presença de Deus compreende que ele é um pecador. Ainda que eles eram cada um circuncidados de acordo com a lei, eles tinham trazido os mandamentos e tudo mais. Mas quando Deus falou, eles moveram-se totalmente em sua presença, e eles compreenderam que eles estavam fora do alcance de estar na presença de Deus. É o necessário para nós reconhecer que estamos num estado fora de condições para chegar na presença de Deus. Temos que começar a voltar para Deus. Não é simplesmente voltar para a igreja, mas voltar para Deus. Voltar a sua alma para a divindade. Pressentir o além. Além da terra. Além de Marte. Além da lua. Além do sol. Muito além. Há uma divindade suprema que nos flui com o controle remoto de Deus aqui em nós, e nós caminhamos por esse controle remoto nas nossas vidas e damos os nossos passos pesados, cambalhando, mas vamos chegando até entrar naquele corpo glorioso e eterno, e sairmos daqui desta cadeia, desta prisão temporária. Estamos vivendo em uma prisão temporária. Com razão, Paulo disse que geme dentro de nós, como a natureza está gemendo pela redenção. Geme dentro de nós também ser revestido da imortalidade, porque esta mortalidade deixa a nossa alma frustrada e ansiosa. Veja, porque eles estavam na presença de Deus. Eles disseram que fale Moisés e não Deus, porque se Deus falar, nós morreremos todos. Parágrafo 22, o profeta diz: Abraão mesmo se reconheceu errado. Adão se reconheceu errado, o qual era filho de Deus. Ele mesmo reconheceu o erro. Israel, como igreja, eles reconheceram os seus erros. Pedro, uma certa vez pescando, estava despido, pescando dentro d'água, e Jesus chegou de surpresa, e ele gritou rapidamente: aparta de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Porque ele tinha que vestir roupa para se apresentar ao Senhor. Nós vemos hoje como o mundo está. As pessoas não têm discernimento moral,
exterminou a moralidade. Os dias de Noé, os dias de Sodoma, o sodomismo dominou, e sodomismo não é simplesmente um título que alguém não sabe, todo mundo sabe o que é sodomismo. Esses como é que chama, esses motéis, está lá com um símbolo de maçã mordida, escrito sodomismo. Todo mundo tem consciência o que é, ninguém está inocente. Essa é a era que Satanás revelou toda a iniquidade para o mundo. O mundo tudo sabe o que é pecado, o que é imundícia. E Deus tem enviado um profeta para trazer uma mensagem para livrar nós dessas pestes perniciosas que estão dominando o mundo. Então aparte-se, Pedro disse, aparte-se de mim, pois sou um homem pecador. Ele não tentou dar uma palavra de razões, não sei expressar de outra forma. Não tentou pedir explicação ou expressar alguma coisa para se livrar, justificar. Ele disse: eu não sou digno de receber isto agora. Então, ele disse: sou um homem pecador. 27, em sua presença, o profeta disse: nós podemos vir à igreja, conversar e louvar a Deus, e assim por diante, mas ó irmão, quando nós lhe vermos vindo, isto é Deus, quando nós vermos Deus vindo, quando você ver Ele vindo em você, Ele é um Espírito. Você não verá um anjo voando. Não precisa isso para nós crermos. Antigamente precisava, para crer precisava ver. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que faz nós crermos. É o Espírito Santo que faz você crer na palavra de Deus. Não é outra coisa, não tem ninguém que faz ninguém crer. Mas o Espírito Santo dentro de você é que faz a diferença. Às vezes você diz: mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, desde que você chegou a necessitar de ouvir a palavra, porque o Espírito Santo está dentro de você, querendo ouvir a palavra. O diabo não quer ouvir a palavra de Deus. Os ímpios não querem ouvir a palavra de Deus, mas os filhos querem ouvir a palavra de Deus. Então esse já é o sinal. Alguém perguntou para o irmão Branham, ainda existe misericórdia? Ele disse: se você se sente necessitado de misericórdia, porque ainda existe misericórdia. Se você se sente necessitado de misericórdia, se você se sente culpado, pecador, sofredor, é porque ainda tem misericórdia para você. Tem sangue no propiciatório. Ali há sangue para nós. Quando nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, o Espírito Santo toma aquilo e leva lá no trono, onde está Jesus sangrando pelos nossos pecados, assentado no trono do Pai. Ele ainda está com sangue. Nós podemos pensar que nós cumprimos nosso dever religioso por ir à igreja, pagar os dízimos. Nós podemos pensar que nós guardamos as leis da igreja e recitamos todos os credos, mas deixe nós uma vez der uma olhada nele. É coisa diferente, muito diferente, muito diferente. O seu coração se abala quando Deus se aproxima. O seu sistema humano amortece quando Deus se aproxima. Você se move
e a coisa toda é mudada completamente. A sua presença. No parágrafo 41, o profeta diz: então depois que nós temos entrado em sua presença agora, e nós temos conhecido que temos estado em sua presença, nós lhe vimos fazer coisas que ele fez quando estava aqui na terra. Como você conhece que vinha o que você está olhando ou aonde você está indo, por causa dos frutos que ela produz. Veja, você conhece a igreja que você está indo pelos frutos que ela produz. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Esses sinais seguirão aos que creem. Parágrafo 89 da mensagem Posição do Corpo. O profeta mostra sobre o pacto que Deus fez conosco. Agora, no parágrafo 43 desta mensagem, sua presença, o profeta diz: portanto, nós não estamos ordenados a fazer nada, senão permanecer com a palavra. Se um homem é enviado de Deus, ele permanecerá com a palavra, porque Deus pode somente defender sua palavra. É a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui foi escrito através de profetas, profecias. Foi homem que escreveu, mas foi Espírito que ungiu esses homens. E não foi Espírito morto, de pessoas mortas, foi Espírito divino de Deus. Entrava num, escrevia uma parte, entrava no outro, escrevia outra parte, e ela está escrita agora para nós colocar ela dentro de nós. E quando nós colocarmos esse livro dentro de nós, nós passamos a ser a palavra viva. A palavra é Cristo. Você passa a ser o Cristo vivo. O Cristo vivo. Cristo quer dizer ungido. O ungido vivo. Veja. Então, quando uma pessoa uma vez entra na presença de Deus, ele é mudado para sempre, se há qualquer mudança para ele. Agora, aqueles que poderiam caminhar na presença de Deus e não prestam nenhuma atenção. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus requer de nós. Essa Bíblia é um livro de julgamento, de salvação e de julgamento, de ordem, de ordenanças e de punições. Ela é o livro mais completo de todos os livros. Com ela nós nos salvamos e com ela nós nos condenamos. Com ela nós curamos e com ela nós ficamos enfermos. Depende o lado que nós tomarmos. Ele não foi ordenado para a vida, mas se ele foi predestinado por Deus, logo aquele primeiro movimento o golpeia. Deus mostra na pessoa o que ele tem que fazer, como ele tem que agir. O primeiro pedido que Deus fez quando desceu na terra através do Espírito Santo foi em Atos 2:38. Arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é os dons, não. Os dons a denominação aceita, recebe, mas o dom é só a noiva que recebe.
O dom do Espírito Santo é vida eterna. Então ele persevera. Perseverar quer dizer, ele segue. Ele enfrenta às vezes mais lutas do que ele enfrentava. Mais dificuldade do que ele enfrentava. Mas ele tem força para resistir. Ele persevera. O homem, quando vê estas coisas, ele é responsável em cada conto dessas coisas aos outros. O profeta disse: eu vi isto quando eu era apenas um rapaz. Eu gastei a vida inteira nisto. Eu apenas sinto que se eu tivesse uma vida, que eu tenha vida, desejaria que talvez tivesse 10.000 vidas. Se eu tivesse uma eternidade aqui, nesta vida, ainda eu desejaria contar isto para os outros. Você sabe lá o que é você sentir na sua alma de convidar uma pessoa para vir à igreja? Parece simples, parece coisa comum, parece que aquela pessoa vai te fazer um favor, parece que você está fazendo um favor em convidar ela, mas você não sabe que tem algo dentro de você encaminhando aquilo para te salvar aquela personagem. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa na nossa vida. Quando você sente de orar para uma pessoa, ainda que você não tiver coragem de chegar nele e botar as mãos sobre eles, ora, pega o nome dele, fecha os olhos, levanta a mão e diz: Senhor, eu estou orando por aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa sinta-se bem, com seus olhos fechados, e Deus responderá aquilo. Deus responderá. Então veja bem, Mateus 10, verso 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Nesta era, que é a pior de todas as eras, que a plenitude do conhecimento satânico chegou ao seu auge, aos seus súditos, aos seus leigos. Conhecimento mundano. Hoje as pessoas sabem coisa que os nossos avós não aprenderam, de iniquidade, de coisa ruim, de coisas terríveis, de palavras feias, de palavras... Eles aprenderam. Tem criança aí de 3 anos, sabe coisa que a gente levou 18 anos para aprender. O diabo fez um meio para ensinar todo mundo. Todo mundo tem consciência. A era é cega e nua para ver a divindade, mas ela enxerga toda a iniquidade. Ela vê todo o ser das trevas. Então veja bem, uma chamada vem atravessando toda a potestade do ar, a roda da natureza que está inflamada. O inferno está inflamando essa 4ª dimensão. Vocês já viram como nós estamos no mundo? O mundo todo está em protesto. No Brasil nunca teve isso, que eu me lembro. O Brasil inteiro está em protesto. Você diz, mas é o Brasil porque o governo não presta. E a Rússia, e a China, e a França, e a Itália, e a Síria, e lá para aquele lado tudo. E os Estados Unidos, que está sempre com perturbação. O mundo todo está atemorizado. Eu vejo um passarinho comer e admiro da vigilância que ele tem. Talvez vocês não prestem atenção nisso, mas você joga um pãozinho, uma farinhazinha de pão ali no terreiro e deixa algum passarinho chegar e você vê como ele come. Ele dá uma bicadinha, uma olhadinha para cima, para lá e para cá. Ele não chega que nem nós no prato e baixa a cabeça e
Enquanto a barriga não encher, você não para. Vocês já viram como é? Eles sabem que no mundo tem perigo. Eles pressentem o perigo. Nós estamos adormecidos. Mesmo sabendo que nós temos uma condução para sair daqui da terra, um corpo preparado por Deus para levar nós embora daqui antes que essas guerras se exterminem a terra. Nós estamos a pouco passo da Terceira Guerra Mundial, a pouco passo. É porque nós ainda estamos aqui. Então Deus vai tolerando, tenteando aqui, aconselhando ali, um tirando conselho na ONU e outro lá não sei aonde, vai. Mas deixa essa noiva sair daqui. Deixa esse povo sair daqui. Vocês irão, aqueles que ficarem irão observar. Bem que aquele velho disse. Vocês irão, aqueles que ficarem. Aqueles que não vigiarem. Aqueles que não compraram azeite para as suas lamparinas. Aqueles que não buscarem o Espírito Santo para a sua vida. Tenha consciência do tempo que estamos vivendo. Tome consciência. Saiba que Deus vai julgar esse mundo. E Ele está julgando agora pela palavra. Chamando você fora. Agora vejam. Salmo 139, vocês vejam o comportamento da presença de Deus ali com Davi, como nós já dissemos. E se você é nascido de Deus, cada coisa errada que você fizer irá pagá-lo por ela. Posição do corpo, parágrafo 36. Nós não temos que cobrir o rosto mais. Nós não temos que pedir para Deus afastar de nós. Não. O sangue de Jesus derramado na cruz liberou nós. Fez com que nós pudéssemos chegar na presença dEle, e não só Ele na nossa presença, mas fez com que Ele pudesse entrar dentro de nós e morar dentro de nós. Ele se derramou nas pessoas. Cristo está se derramando nas pessoas. Ele entra em você, Ele entra em mim, Ele toma controle do meu ser, Ele toma controle do seu ser. Você não é capaz mais de se controlar a si próprio, mas é Ele que te controla. Desvelar de Deus, parágrafo 78. Ele está escondido do mundo. Deus está escondido, não olha para as coisas que o mundo se expressa. Não olha para os religiosos. Olha para cima. De onde vem a sua redenção? Olha para cima. Ele está revelado para os filhos e escondido para os incrédulos. Sempre foi assim. Jesus não tinha valor nenhum para os ímpios daqueles dias, mas Ele tinha valor para Maria Madalena, Ele tinha valor para Zaqueu, Ele tinha valor para aquele Pedro que chegou a morrer crucificado de cabeça para baixo, aqueles que foram tirados couros vivos, peles vivas. Tinha valor. E hoje nós estamos vivendo a mesma circunstância. Esta Bíblia tem pouco valor para as pessoas.
As pessoas carregam ela como se fosse um livro comum. Ela é viva. Ela é um livro vivo. Se ela entrar dentro de você, você viverá ela. E ela viverá em você. Veja, o desvelar de Deus, parágrafo 101. Ele está escondido, e aos anjos ele dá ordem ao nosso respeito. Se vocês pudessem, pela subconsciência de vocês, não pela sua consciência natural humana, mas pela sua subconsciência, aquele secreto que está dentro de você, que deixa de ser humano, aquilo que não é humano dentro de você. Se você entrar nesse sistema, você irá ver a outra dimensão perto de você. Você pressentirá anjos caminhando ao seu redor. Você pressentirá os cuidados de Deus na sua vida. Você valorizará aquilo que você vence com lutas aqui na terra, porque você sabe que há um Deus cuidando de você. Jesus disse em Mateus 18, verso 10, vede, ele chama atenção até para não desprezar um ao outro. Nós devemos ser personagens mais amáveis um para com o outro, mais comunicáveis uns com os outros, mais sensíveis à divindade um para com os outros. Ele disse, vede, Jesus, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Jesus falando para eles. Sabe quem são esses pequeninos? São os predestinados, os pequeninos filhos de Deus. Você sabe lá o que é você ser predestinado? O seu nome estava no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, antes de existir um sol, uma lua, uma estrela, uma terra, estava o seu nome escrito. E você veio todo esse tempo, todos esses milhões e milhões de anos, e agora encarnado, que em carne humana, essa pequena fagulha entrou dentro de você e te dá o direito de voltar para a eternidade que Adão perdeu, que é receber a Cristo na sua alma. O seu anjo, o meu anjo, o nosso anjo, os crentes do passado criam nisso. Sempre os crentes do passado criam no anjo da guarda. E esse anjo caminha ao redor daqueles que o temem. Salmo 34, verso 7. Veja que lá em Atos 2, quando Pedro saiu da cadeia, e ele foi lá onde estavam orando escondido, fechado, e a menina Rode, estava de vigília, e ela foi lá na frente e disse, e voltou e disse, é Pedro. E eles, alguns deles disseram, Pedro morreu, porque Tiago havia morrido já uns dias antes. E eles falaram para a menina, é o anjo dele, querendo dizer, é a alma dele, ele já morreu. E ela dizia, não, é Pedro, é Pedro. E foram lá e abriram a porta, e era Pedro ainda não tinha ido. Eles criam. Será que nós cremos que esse anjo acampa ao seu redor todo momento da sua vida? Desde que você crê em Cristo, ele está em você.
Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele te livra de muitos problemas, tem livrado a nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Jesus amado, nós estamos aqui gratos a Ti por mais esta noite. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem dado força, o Senhor tem dado coragem, ânimo para cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um. Ó meu Deus, abençoa aqueles que estão pela internet, dá força para eles. Dai coragem, ânimo para vencer as coisas deste mundo. Pois o Senhor tem algo melhor para nós, Senhor. Algo melhor na nossa frente. Ó Deus, e nós estamos esperando por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Está visitando nós pela internet a irmã Maria José Bresque, de Terra Roxa. A irmã Cíntia e Lidiane, da cidade de Andradina. O pastor José Santana, esposa de Terra Roxa. E o irmão Adriano e a irmã Silvana. Irmão José Maria Bresque, família em Terra Roxa, irmã Lídia Pimentel, Cláudia Pimentel, irmã Elma Janaí Pimentel e Ana Lídia e Lucas e Pedro Augusto Vermelho aqui, Pedro Augusto. É? E não é o Pedro Augusto grandão não, né? É o Pedro Augusto pequenininho, né? Ei, Pedro Augusto, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a irmã Lídia. Luiz Pedro Santana, esposa da cidade de Terra Roxa. Irmão Oséias e família da cidade de Jabuticabal. Irmão Patrick Catherine, da cidade de Sertãozinho. Irmã Sirlene Jesus da Rocha de Pitangueiras. Irmão William Rocha, de família de Pitangueiras. Irmão Onício e a irmã Dulce de Nova Granada. Irmão William e João Cassaro de Lourdes. Irmão Tiago e Lucas de Americana. Tiago Lucas, né? De Americana. E o pastor Juliano de Porto Alegre. Deus abençoe vocês todos. Que a graça continue nos vossos corações. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluias. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Que o Senhor continue abençoando o pastor Euclide, no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus falou conosco. Estamos certos disto. E nós vamos ter o hino de despedida com a irmã Rebeca. Volta Jesus. Aleluia. Quantos estão desejando que Jesus volte? Creio que toda noiva está clamando por esse desejo. Aleluias. Nós vamos ouvir o hino, depois nós despedimos a igreja. Buscar a tua igreja.
mundo diferente e as trevas dissipares, que tu dominares poderosamente, e no teu reino de glória com grande vitória tu dominarás, e ao terminar a história o fim será paz. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, Aleluias. Deus continue abençoando a irmã Rebeca.